Olá, meus queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvado seja o nome do Eterno que nos concede mais esta oportunidade. Queridos, estou passando por aqui, para deixar mais um vídeo para o canal, dando sequência, àquela série que nós estamos fazendo sobre os heróis da fé, essa playlist que nós criamos, E no vídeo de hoje, meus amados, nós vamos estar contando a história de David Brainerd, um homem usado por Deus, um jovem usado por Deus para levar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor aos índios peles vermelhas, E é uma história fascinante, uma história muito interessante, Uma história que faz com que a gente reflita, Que tipo de cristão nós estamos sendo, Muitas vezes tem pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor, que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir a palavra de Deus, e a gente muitas vezes negligencia, a gente muitas vezes nem um Jesus te ama, a gente não fala para as pessoas, Muitas vezes nos acovardamos, ficamos com medo, Como é que as pessoas vão nos receber, Como é que as pessoas vão agir. Mas este homem de Deus, David Brainerd, foi um homem destemido, Um homem que levou, sem medo, a palavra de Deus, o Evangelho, aos índios peles vermelhas. Então eu convido você a estar conosco, nós vamos conhecer, essa história maravilhosa de David Brainerd, o homem que pregou para os índios peles vermelhas. Que Deus em Cristo vos abençoe, querido. Se você é novo aqui no nosso canal, já te convido a se inscreva, Se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, e assim ative as notificações, para que você possa receber aí de primeira mão quando nós colocarmos o vídeo aqui no YouTube, Compartilhe os nossos vídeos, comente, deixe o seu joinha, o seu like aí, tá bom? E você vai estar nos abençoando, tá bom, queridos? Então vamos conhecer a história de David Brainerd, o homem que pregou para os índios peles vermelhas. Espero que você goste. Fica conosco. David Brainerd, um arauto aos peles vermelhas. Certo jovem, franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado da longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apear e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente, como serpentes, durante a tarde. Agora estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois diziam: os brancos nos dão aguardente, para que enquanto nós estivermos bêbados, levam nossas cestas, levam os nossos animais, as peles dos nossos animais e roubam-nos as nossas terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário, que orava prostrado, e ouvirem como clamava ao grande Espírito, insistindo que lhe salvassem a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de maneira não esperada. No espaço aberto entre os wigwams, que significa barraca de peles, os índios o cercaram e o moço, com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu à sua oração da noite anterior, e os silvícolas ouviram o sermão com
lágrimas nos olhos. Esse cara pálida chamava-se Dave Brainerd. Nasceu em 20 de abril de 1718. Seu pai faleceu quando Davi tinha ainda 8 anos de idade. E sua mãe, filha de um pregador, faleceu quando ele tinha 14 anos. Acerca da sua luta com Deus, no tempo da sua conversão, na idade de 20 anos, ele escreveu: Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus, pedindo misericórdia e que Ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus Cristo. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Então, em uma noite andando na roça, foi-me dada uma visão da grandeza do meu pecado, e parecendo-me que a terra se abriria debaixo dos meus pés para me sepultar e que a minha alma iria ao inferno antes mesmo de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, senti tanto gozo e doçura em Deus que, se eu devesse ficar neste mundo vil, queria permanecer contemplando a glória de Deus. Senti na alma um profundo amor ardente para com todos os homens, e eu anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor de Deus. No mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado que, ao melhorar, preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. De fato, depois de voltar ao colégio, Brainerd esfriou em espírito, mas o grande avivamento dessa época alcançou a cidade de New Haven, o colégio de Yale e o coração de Brainerd. Ele tinha um costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida, passados durante o dia. É por esses diários escritos para si próprio e para o mundo ler que sabemos da sua vida íntima de profunda comunhão com Deus. Os seguintes poucos trechos servem como amostra do que ele escreveu em muitas páginas de seu diário e descobrem algo da sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Assim escrevia ele: Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois, a oração se tornou muito preciosa para mim. Ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Então Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo de manhã para a floresta e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder do divino na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério e me concedesse auxílio divino e direção, e que Ele me enviasse para a seara no dia que Ele designasse. Pela manhã, senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita a sua companhia. Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor.
apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Sentia a minha alma grandemente extenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Senti a minha alma angustiada como nunca. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. E Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Cheguei a saber que as autoridades esperavam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Haven. Fiquei mais sóbrio e abandonei toda a esperança de travar amizade com o mundo. Retirei-me para um lugar oculto na floresta e coloquei o meu caso perante Deus. Completados seus estudos para o ministério, Davi Brainer escreveu: preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje pela manhã, orei em quase todos os lugares por onde andei. E depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios. Essas notas do diário revelam, em parte, a sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou: foi Brainer quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio de contato cotidiano com Deus do que por pregações. No início da história da vida de Brainer, já relatamos como Deus lhe concedeu entrada entre os silvícolas tão violentos, em resposta a uma noite de oração, prostrado em terra nas profundezas da floresta. Mas apesar de os índios lhe darem a toda hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha e ouvirem o sermão comovidos, Brainer não estava satisfeito e continuava a lutar em oração, como revela seu diário. Assim escreveu ele: continuo a sentir-me angustiado. Toda tarde preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas, saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que, ao levantar-me, só consegui andar com dificuldade. O suor corria pelo meu rosto e pelo meu corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar a Deus que se apressassem em frustrar a reunião idólatra. Assim, passei a tarde orando incessantemente, pedindo o auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo.
que eu experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser santidade de coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferia a maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem da fadiga que tinha de suportar, se pudesse ganhar almas para Cristo. Continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Brainer pela manhã voltou da mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação de manhã e à tarde. Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inúmeras em jejum e oração, depois de pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, por fim abriram-se os céus e caiu fogo. Os seguintes excertos de seu diário descrevem alguma das experiências gloriosas. Assim escreve no seu diário: passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei à multidão extemporaneamente sobre Isaías 53:10. Todavia, o Senhor agradou Moelo. Muitos dos ouvintes, entre a multidão de 3 a 4 mil, ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto, como um pranto que está escrito em Zacarias 12:11. O pranto de Hadadrimon. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar, senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com o poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. De manhã, discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos e, ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente. E eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde, voltei ao lugar onde lhes costumava pregar. Eles ouviram com a maior atenção quase até o fim. Nem a 10ª parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus, ao enviar seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam traspassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. Preguei aos índios sobre Isaías 53, do verso 3 ao verso 10. Muito poder acompanhava a palavra e houve grande convicção entre os ouvintes. Contudo, não tão geral como no dia anterior. Mas a maioria ficou comovida e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar nem ficar em pé. Caíam no chão como se tivessem o coração traspassado e clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito de Deus. À tarde, preguei sobre Lucas, capítulo 15, do verso 16 ao 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes enquanto eu discursava.
mas ao falar particularmente, depois, a alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente e impetuoso e varreu tudo de uma maneira espetacular. Fiquei em pé, admirado da influência que se apoderou do auditório quase totalmente. Parecia mais que qualquer outra coisa, a força irresistível de uma grande correnteza ou um dilúvio crescente que derrubava e varria tudo o que encontrava na sua frente. Quase todos oravam e clamavam pedindo misericórdia, e muitos não podiam sequer ficar em pé. A convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros ao redor, mas cada um continuava a orar por si mesmo. Lembrei-me de Zacarias 12, do 10 ao 12, porque havia grande pranto, como o pranto de Hadad-rimon, parecendo que cada um pranteava à parte. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia em que Deus mostrou seu poder a Josué, porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes. Um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre o seu povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de Dave Brainerd entre as diversas tribos de índios, nas profundezas das florestas. Ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Certa vez teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, centenas de almas foram convertidas por este sermão. Ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha que suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonatas Edwards. E estabelecer um lar entre os índios convertidos ou voltar a aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Contudo, reconhecia que não podia viver por causa da sua doença, mas que 1 ou 2 anos e resolveu então arder até o fim, por amor às almas. Assim, depois de ganhar a vitória, em oração clamou: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Então acrescentou: adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastaria minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Foi nessa ocasião que escreveu: continuei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui, especialmente pelos índios em outros lugares, até a hora de deitar-me. Como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo. Anelava ver uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de 5 anos de viagem árduas no ermo, de aflições inúmeras e de sofrer dores incessantes no corpo, Dave Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonatas Edwards. O peregrino já completara a sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo para a glória. Quando, no seu leito de sofrimento, viu
viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou: "Ó, o querido livro, breve hei de vê-lo aberto. Os seus mistérios me serão então desvendados." Minguando sua força física e aumentando sua percepção espiritual, falava com mais e mais dificuldade. "Fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Oh, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Oh, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém." E assim dormiu no Senhor. Depois desse acontecimento, a noiva de Brainer, Jerusa Edwards, começou a murchar como uma flor e 4 meses depois também foi morar na cidade celeste. Do lado de seu túmulo está o de Davi Brainer e do outro lado está o túmulo de seu pai, Jonathan Edwards. O desejo veemente da vida de Dave Brainer era o de arder como uma chama por Deus até o último momento. Como ele mesmo dizia, anelo ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino até o último momento, o momento de falecer. Brainer findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens fez em 70 anos. Sua biografia, escrita por Jonathan Edwards e revisada por John Wesley, teve mais influência sobre a vida de E.J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história da sua obra e consagrou a sua vida ao serviço de Cristo e nas trevas da Índia. Roberto McCanney leu seu diário e gastou a sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e se entregou para consumir-se dentro de um período de 6 anos e meio no serviço do mestre na Pérsia. O que Davi escreveu a seu irmão Israel Brainer é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo o que há no mundo. Essa, meus queridos, é a história de Dave Brainer, um homem que dedicou a sua vida para levar o Evangelho, a salvação aos índios peles vermelhas. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esta história inspire você a levar o Evangelho a todas as pessoas que você conhece. Que você possa falar do amor de Cristo aonde quer que você esteja. Que Deus em Cristo vos abençoe.